Basicamente, na Copa de Investimentos 360, a gente tem 3 linhas de serviço: educação financeira, assessoria de investimentos, PJ e PF Wealth. Quando eu falo PJ é pessoa jurídica, né? E PF Wealth, estou falando clientes acima de R$1 milhão. Tá? Essa é a linha, é a métrica. Gestão de patrimônio. Aqui a gente está falando de montar road, montar toda a parte de proteção de risco, de sucessão patrimonial, envolve uma série de produtos e serviços aí para fazer essa gestão patrimonial para dar segurança aos empresários. Hoje na nossa plataforma, que nós somos uma multiplataforma, plataforma independente de investimento, a gente tem mais de 2.000 ativos, 200 de renda fixa, mais de 500 ações listadas na bolsa, são mais de 600 ações internacionais BDR, são mais de 730 fundos de investimentos. A gente tem contrato com 254 gestoras de fundos. E aí a gente primeiro monta uma carteira sempre analisando e respeitando o perfil de investidor. Se ele é conservador, moderado ou arrojado, aí a gente leva em consideração os objetivos curto, médio e longo prazo. Então, curto prazo, por exemplo, é criar uma reserva de emergência, equivalente a 6 vezes o padrão de vida, ou 12 vezes o equivalente do seu faturamento anual na pessoa jurídica. Médio prazo é viagem, um MBA, uma troca de carro. Longo prazo é a compra de imóveis, aposentadoria com liberdade financeira. Então são alguns exemplos. A gente cria subcontas para o cliente na nossa plataforma e dá nome a esse objetivo, a esse sonho que ele quer, e a gente vai caindo dentro e vai criando a carteira, de modo que a gente tenha relatórios separados por objetivo, tá? Então hoje a gente tem várias gestoras, né? São 254 de todos os tamanhos, de todos os portes, e são essas gestoras que a gente aciona por perfil de cliente e de necessidade para a gente fazer as estruturações, inclusive de fundos, né, e de clubes, por exemplo. Então a gente pode montar debênture, pode estruturar CRI, FDIC, fundo imobiliário, ou seja, tem vários formatos. Então por que ter um clube ou um fundo próprio? Como estruturamos e o que são clubes e fundos exclusivos ou restritos? Então o conceito, nos dois casos, é uma administração fiduciária, tem atividade direta ou indiretamente ao funcionamento e manutenção de uma carteira de valores imobiliários com a contratação e supervisão do prestador de serviço. Então, como é que a gente estrutura isso e quais recursos? Então, para a administração, a gente constitui o fundo. O fundo ela é uma empresa, de fato, elabora todos os documentos relacionados ao fundo, faz todas as regras dentro dos riscos, dentro dos gestores de recursos, dentro das regras do jogo, tem uma supervisão dos limites de investimento de carteira de fundos, supervisão dos terceiros contratados e faz toda a gestão de risco, de liquidez em conjunto com o gestor. Tem uma controladoria ativa, né, dos ativos, né, de receber as informações, administrador, custodiante, o passivo, né, da carteira, registrar e controlar e provisionar todas as despesas do fundo, atribuir preço dos ativos, apurar o patrimônio líquido e cota e gerar as informações para a contabilidade. E aí a gente tem a custódia, que é a liquidação física financeira, né? O custodiante é um banco, né? Pode ser um Bradesco, pode ser um Citibank, pode ser um BTG, BNB Mellon. Então é ali que está todas as taxas, todo o tratamento das instruções da administração da informação com o dinheiro, né, na custódia de um grande banco, que é onde está o ativo ali. Então qual é o diferencial de você desenvolver e montar um fundo? Primeiro que você monta a carteira que você quiser, você tem um relatório detalhado, você tem um enquadramento da liquidez que você disser que vai ser, acesso a uma extranet para os seus clientes, investidores, tem toda uma sinergia, né, todo um alinhamento para o que você quer fazer e com todo um suporte profissional do gestor que vai cuidar desse processo. Já o clube de investimento, ele é uma estrutura embrionária, ele antes de você ter um fundo, normalmente você tem um clube. Tá? Porque ele tem uma operação mais simples, mais barata e mais fácil de fazer a coisa acontecer. Então, 500 mil. Já fundo é 15 milhões. A gente consegue com 5 milhões, tá? Nós estamos agora negociando, porque eu tenho um fundo, a gente está com um fundo próprio nosso, um FICFIN. Esse fundo está sendo constituído agora por uma das gestoras que a gente entrou com 1 milhão, tá? É um caso à parte, eu não tinha tido nenhuma condição dessa, e aí eu cheguei pro
pro CEO e falei assim, ó, topa a gente fazer uma operação dessa, iniciar, porque ó, qual é o olho dele? Ele entende que a nossa operação tem um potencial de crescimento gigante, porque a gente está montando um fundo para estruturar operações tributárias.